quero entender, eu quero trazer essa diferença para o investidor que está aqui nos acompanhando, nos ouvindo e também nos assistindo. Existem também os fundos de investimento, né? Fundo multimercado, enfim, né? Fundo de diversos tipos de fundo de investimento. Fundos de fundos, FOFs, enfim. Qual que seria a diferença de eu, então, escolher colocar o meu dinheiro? Se é que eu estou querendo tirar esse risco, né, de mim, dessa tomada de decisão, né? Eu, Débora, não me sinto pronta, eu vou escolher, então, investir numa carteira recomendada de determinada, né, instituição, ou colocar o meu dinheiro em algum fundo também de uma determinada instituição. Qual que é a diferença nessa situação? Qual que é a diferença de uma carteira recomendada para um fundo? Eu acho que a principal diferença é o controle. Tá? Assim, são duas diferenças básicas. Uma é o controle, na hora que você coloca o seu dinheiro no fundo, o gestor pode mudar a qualquer momento. O gestor pode achar que Americanas, por exemplo, está de graça. Eu particularmente não acho, mas se o gestor achar que está, você não tem controle sobre isso. Você tem um estatuto do fundo, tá? Tipo assim, só pode aplicar até tantos % em uma ação. Ele não pode fugir das regras. O que é bom também, outro aviso. O pessoal que vai aplicar em fundo, pelo amor de Deus, leia a lâmina. Existem fundos que são alavancados. Então, assim, isso foi muito claro em 2008, 2009 com o subprime. O que acontece num fundo que é alavancado? Você colocou 100 mil nesse fundo, e aí o fundo tinha 100 milhões. Só que ele está operando 500 milhões. Você tem se ele perder mais de 20%, ele fica negativo. E você, cotista, é chamado para colocar dinheiro. Então, assim, cuidado. De novo, vai aplicar no fundo, dá uma olhada na lâmina, vê se ele não é alavancado e tudo mais, porque... Vamos só tentar dar um passinho aqui para trás, explicar para quem está nos ouvindo o que é exatamente uma alavancagem, né? E na prática, né? Explicar melhor para quem está nos ouvindo como que ela funciona, né? Como é feita essa conta. Alavancagem você está pedindo como se estivesse pedindo dinheiro emprestado para aplicar. Vamos dar um exemplo talvez do mundo real. Você tem 200 mil e você compra um apartamento porque você acha que é um bom investimento. Você pegou todo o teu 200 mil e comprou um apartamento. Se o apartamento perder 10% de valor, você perdeu 20 mil, você não está alavancado. Não, mas eu acho que apartamento vai ser apartamento real é maravilhoso. Aí como é que você se alavanca? Você tem 200 mil, você vai no banco, pede empréstimo imobiliário e você compra 5 apartamentos de 200 mil. Aí você tem 200 mil, mas você comprou 5 apartamentos Então você comprou 1 milhão em apartamento. Se você tiver algum problema, caiu 10%. 10% você perdeu 100. Você tinha 200 mil, você perdeu 100 mil. Então, se alavancar, você colocar o dinheiro que você não tem. Quando um fundo se alavanca, é a mesma coisa. O fundo tem 100 milhões dos clientes para aplicar. Ele está aplicando 200, 300, 400, 500 milhões. Isso não é normal. Isso tem que estar na lâmina do fundo. Por isso que eu estou falando, basta ler a lâmina, você vai ficar sabendo. Mas é bom saber isso, porque assim, quando a desgraça acontece... Aí já você não tem muito como correr, porque você é cotista e você tem que aportar. É uma loucura isso, né? Imagina que o fundo tinha 100 milhões, ele quebrou e ficou devendo 50 milhões, 50%. Você que tinha colocado 100 mil é chamado para falar, coloca mais 50 mil. Você botou 10 mil, vem aqui, você está devendo 5. Assim, é uma loucura. É diferente se o fundo fizer isso e não tiver no estatuto, aí é crime. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Mas é comum isso acontecer no mercado? Você vê isso pela tua experiência? Eu já vi isso acontecendo em 2008, 2019. E tinha alguns fundos que tinham uma performance maravilhosa e do dia para a noite quebraram e o pessoal foi chamado para aportar dinheiro. E inclusive pela performance era louco para aplicar, só que o mínimo era era 250 mil reais o mínimo para aplicar. Ainda bem que eu não tinha dinheiro para... Aquele momento você fala, graças a Deus que não, né? Mas a gente aprende. Assim, então, hoje em dia, se eu for aplicar no fundo, eu vou dar uma olhada. Por exemplo, no fundo também fala o quanto você pode estar... Já tem as regras de CVM, enfim, as regras que, um fundo... Se eu não me engano, o fundo de ações não pode ter mais de 20% em uma única ação e tudo mais, mas o próprio fundo também tem suas regras. Então, assim, você também sabe que não corre o risco de um fundo chegar lá, vamos colocar tudo em Americanas. Não pode. Mas eu acho que mas voltando atrás, acho que a grande diferença que tem entre um fundo e a carteira administrada, primeiro que o fundo vai te cobrar uma taxa de administração.
Tá? E aquela história da leixa que eu falei da macaca, dizem aí, os analistas russos vieram falar, mas é porque não tinha taxa de administração a macaca quando selecionou. Não tinha taxa de administração. Mas assim, você tem uma taxa de administração que geralmente oscila aí de 0,5% até 4%. Fundo de ações geralmente é um pouquinho mais, até 4%, só que você não tem o trabalho de ficar rebalanceando e tudo mais. Então, você tem taxa de administração e você não tem controle. O que é não ter controle? Sei lá, o gestor decidiu... Não estou falando aqui de americano, mas sei lá, pode ser IRB ou qualquer outra ação. Alguma ação que você acha que não faz sentido. Você não concorda com aquilo, teu pai trabalha ali e fala, não, essa empresa é muito ruim. Tipo, nisso você tem um controle. Na hora que vem a carteira administrada... Na hora que vem a carteira recomendada, você vê isso e fala, não, agora eu tenho poder no meu dinheiro, eu não quero, vou procurar outra. No fundo, não. A outra diferença também que eu não falei aqui é o resgate. Tá? Se a gente está falando de um fundo o fundo também tem as suas regras. Tá? Você pode ter um fundo que você pede o resgate, vai sair em D2, D3. Você tem fundo que o resgate são em 45 dias, em 30 dias. Então, você pede resgate hoje, ele fica 30 dias ainda sofrendo a oscilação da cotação e depois você tem o seu resgate. Na carteira recomendada, não. Na carteira recomendada, acabou. Você vendeu, você recebe em 2 dias, mas você vendeu naquele momento. Você vendeu e 2 dias seu dinheiro está na sua conta.